Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais um dia que, por sua graça e misericórdia, o Senhor nos concede. Que bom então, meu irmão e minha irmã, que podemos levantar da nossa cama, já louvando e adorando o nome do nosso bom Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Bíblia. Vamos seguindo aqui no capítulo 5 da primeira carta de João, agora na segunda parte do capítulo 5, que vai do versículo 6 ao versículo 12, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quero, meu irmão e minha irmã, começar pelo fim. O que João está querendo dizer em todo esse texto, que vai do versículo 6 ao versículo 12, se resume aqui no versículo 12. Aquele, portanto, que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida. Ou seja, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não crê não tem a vida eterna e não tem parte com Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, João aqui traz para nós três testemunhos. Testemunhos esses do céu e testemunho também da terra. Mas testemunhos de quê? Testemunhos de quem é Jesus. Testemunhos do que o Senhor Jesus representa para o seu povo. No primeiro testemunho que João dá em relação ao céu, o que ele fala? Quais são os três que testemunham que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Messias enviado da parte de Deus? O Pai, a Palavra e o Espírito. E aqui, não podemos nos esquecer que João trata a palavra como o verbo, lá da sua carta, do seu evangelho, lá da sua carta evangelística, quando ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, falando ali de Jesus Cristo. Então aqui nós temos, meus irmãos, três testemunhos que vêm do céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele fala aqui da Trindade, os três são um. Então eles dão um testemunho de quem é Jesus. Mas temos também o testemunho da terra. E aqui na terra, o que testemunha a veracidade da posição de Cristo como Senhor e Rei? É o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes em um só propósito. O Espírito nos conduz a crer na palavra que é ministrada, o Espírito nos ensina a palavra, o Espírito nos traz conhecimento da palavra e é o Espírito que nos convence a crermos de fato que Jesus Cristo é o Senhor. Temos, meus irmãos, o segundo testemunho, que é a água. A água aqui podemos considerar a água do batismo, pois o próprio Senhor Jesus passou pelas águas do batismo. E o sangue, que é o seu sangue vertido na cruz, seu sangue vertido sobre as nossas vidas, nos lavando, nos purificando de todos os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, um texto em que João então traz um testemunho tríplice a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e um testemunho terreno, o Espírito, a água e o sangue. Tudo isso, meus irmãos, convergindo para a exaltação do Senhor Jesus como Deus, como Senhor e Rei, como Salvador da minha vida, da sua vida, como aquele que é o cabeça do corpo, como aquele que sustenta e sustentará o seu povo até o fim, quando ele estará voltando
para reinar na eternidade sobre a sua igreja, sobre os seus escolhidos. Então João, no fim, ele diz, olha, o resumo de tudo isso é, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então tu tem parte com Cristo, tu tem parte com Deus. Mas se você não crê, você não tem parte nessa futura vida eterna, você não tem parte, não tem comunhão com o Pai. João, então, nos traz aqui um quadro de testemunho, é como se estivéssemos aqui num grande tribunal, onde há um tríplice testemunho de quem é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.